Criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, eu estou super contente que nós já estamos aqui de novo. Já estamos no mês de novembro, não é verdade? Nossa, como o ano está passando rápido. Mas de qualquer jeito, eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje de novo, começando um novo mês, um novo tema, um novo versículo para decorar. E olha, o tema que a gente vai estudar esse mês é justamente contentamento. E olha só o que está aparecendo aqui. Contentamento é aprender a ficar bem com o que você tem. É isso aí, garotinho e garotinha. Olha o tema do nosso mês. Qual que é? É reuse. Use o que você já tem. Sabe esse negócio de querer tudo novo? Às vezes um tênis está legal, mas eu quero um novo. O brinquedo está novinho, mas eu quero um diferente. Então o tema desse mês todinho é reutilize. Use o que você tem. E isso tem tudo a ver com contentamento. E na nossa história de hoje, a gente vai ver um exemplo muito interessante sobre o que é contentamento. Mas antes da gente ir para a nossa história, vamos dar uma olhada no versículo que a gente vai decorar nesse mês de novembro. Esse versículo está lá no livro de Lucas, capítulo 12, é o versículo número 15. A gente vai ler na versão NVI. Acompanha aqui comigo, olha. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse versículo nos ensina uma coisa muito importante. Jesus estava dizendo que, primeiro, ganância é o quê? É querer mais e mais e mais e mais e nunca ter fim esse negócio de querer mais, né? E ele diz que a vida de uma pessoa, aqui no versículo está a vida de um homem, né? Mas é de qualquer pessoa. A vida da gente não é aquilo que a gente tem, é muito mais do que isso. Então, ao longo desse mês, a gente vai decorar esse versículo. Muito bem, olha só, entrando na nossa história. Bom, hoje, atualmente, existe uma facilidade muito grande para a gente se comunicar, né, garotinho, garotinha? Só pegar o celular, às vezes tem uma pessoa lá no Japão, você manda lá uma mensagem de texto, segundos depois a pessoa já viu. Isso até você pode até fazer uma chamada de vídeo com o celular e falar com a pessoa imediatamente, de graça, em qualquer lugar, né? Só que nem sempre foi assim. O personagem da nossa história hoje é o apóstolo Paulo. E lá na época dele não tinha esse negócio não, sabe? E aí vocês já aprenderam em histórias anteriores que o apóstolo Paulo, ele viajava para todo lado falando sobre Jesus, o Salvador do mundo, sobre o amor de Deus. E onde ele chegava e as pessoas criam em Jesus, ali ele começava uma nova igreja. Isso. Então, ele começou igrejas em diferentes lugares e cidades, algumas até muito distantes. E aí, como é que ele fazia para manter contato com esses novos crentes, com as novas igrejas nos diferentes lugares? Já que não tinha o telefone, o celular, a chamada de vídeo. Ele tinha que escrever cartas. É isso mesmo. Pegava lá não é papel, né? Era o pergaminho. Pegava o pergaminho, a pena e escrevia. E era muito caro fazer isso, sabe? Então, ele tinha que escrever à mão e escrever somente aquilo que era mais importante. E outra coisa, sabe como é que as cartas eram enviadas? Alguém que era um mensageiro pegava aquela carta e ia caminhando, viajava para ir lá levar a carta. As cartas às vezes levavam semanas, até meses para chegar, dependendo da distância para onde a carta era enviada. Então, olha, não tinha essa facilidade que tem hoje não, tá? É um negócio assim completamente diferente. E o Paulo, ele escreveu uma carta para os crentes da cidade de Filipos, os filipenses,
para contar para eles o que ele, Paulo, tinha aprendido, descoberto sobre contentamento. E aí eu vou ler para vocês um versículo aqui, que está lá em Filipenses, capítulo 4, os versículos de 11 até 13. Olha só, preste atenção o que Paulo disse. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, a toda e qualquer situação, ele quis dizer. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que lindo isso que o Paulo falou. Então, o Paulo queria que os filipenses, eles entendessem que Deus pode nos ajudar a ficar bem em qualquer situação. Ele falou a eles sobre contentamento e de que a vida dele não era... É interessante isso, né? Ele estava falando sobre contentamento, mas a vida dele não andava muito fácil não, sabe? Ele estava passando por umas coisas bem difíceis. Antes, Paulo era um líder religioso muito respeitado e também poderoso, influente. E nessa época, sabe, até parecia que as coisas estavam bem. Mas, olha, eu vou contar para vocês como é que tudo aconteceu. Paulo não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele tentou acabar com o movimento de seguidores de Jesus. Mas então, tudo mudou quando Jesus apareceu inesperadamente a Paulo no caminho para Damasco. Jesus apareceu a Paulo em um clarão de luz ofuscante, uma luz muito forte. De repente, Paulo soube a verdade. Ele creu que Jesus realmente era o Filho de Deus e o Salvador que Deus prometeu. Agora, Paulo tinha um novo e estimulante propósito para a sua vida. Ele começou a falar a outras pessoas sobre Jesus e ajudou a iniciar novas igrejas em muitos lugares diferentes. As novas crenças de Paulo aborreceram tanto os líderes judeus, que haviam sido seus amigos antes, quanto também os líderes do governo local para onde Paulo viajou. Eles temiam que Paulo causasse problemas. E não é só isso. Na Bíblia podemos ler algumas das situações malucas que ele enfrentou em suas viagens. Paulo escreveu algumas coisas que aconteceram com ele ao longo do caminho nessas viagens, como nós podemos ler em uma de suas cartas aos Coríntios. Paulo disse: estive na prisão, eu sofri espancamentos terríveis, repetidamente, quase morri, 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em mar aberto, eu tive que me manter em movimento, corri perigo por causa dos rios, estive em perigo de ladrões, estive e continuo em perigo por causa dos meus companheiros judeus e em perigo também por parte dos gentios. Estive em perigo na cidade, estive em perigo no campo, também estive em perigo no mar, estive com fome e com sede. Paulo realmente entendeu o que era enfrentar situações difíceis, de todo tipo. Na verdade, quando ele escreveu suas palavras aos filipenses sobre contentamento, Paulo estava preso e não podia sair de casa. Viram que história incrível? Cheia de situações muito difíceis e desafiadoras, não é? Tenho certeza que você já passou por situações difíceis também. Talvez seus pais sejam separados e você tenha que morar em uma casa durante a semana e em outra casa no fim de semana. Talvez o seu celular ou o seu videogame
esteja velho, até com a tela quebrada, e você quer um novo, mas seus pais dizem que no momento não é possível comprar um novo. Ou então você quebrou o braço ou ficou doente e por isso não pôde fazer uma coisa que você queria muito fazer. Pode ser que você tenha que se sentar sozinho na hora do lanche lá na cantina da escola. Talvez você precise se mudar de cidade e ainda por cima no meio do ano para uma nova escola. E também pode ser que não tenha acontecido nada que fosse assim tão grave ou importante, mas foi apenas um monte de pequenas coisas que contribuíram para que você tivesse um dia muito ruim. A questão é que quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria, como é que você ainda pode ficar contente? O segredo do contentamento é o que Paulo escreveu lá na carta que ele escreveu com a pena no pergaminho e mandou para os filipenses. Vamos lembrar? Olha o versículo de novo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou então passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode encontrar verdadeiro contentamento, alegria no seu relacionamento com Deus. Deus conhece a sua história. E não importa o que aconteça, Deus ama você. Ele deu seu filho Jesus para que você pudesse ter um relacionamento de amor com Ele e que vai durar para sempre. Deus está sempre fazendo as coisas para o bem. Ele nos dá tudo o que precisamos para escolhermos o contentamento. Tudo se resume a uma verdade muito simples. Deus pode ajudá-lo a ficar contente. Olha aqui e repita comigo. Deus pode ajudá-lo a ficar contente. Então, com esse exemplo de Paulo, que passou por situações tão difíceis na vida dele, e ainda assim, ele escreveu para os filipenses para ensiná-los a respeito do contentamento, a gente também pode, aprendendo com essa lição de Paulo, escolher o contentamento. Quando nós nos lembramos o quanto Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem e sempre cuida de nós. Vamos orar? Feche seu olhinho, endireita o corpinho para a gente falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós, que nós podemos ter esse relacionamento maravilhoso com o Senhor para sempre. Por isso, nos ajude a nos lembrarmos dessa história maravilhosa de Paulo, que mesmo nas situações difíceis se lembrava de o quanto o Senhor o amava. E por isso ele estava sempre contente. Que nas nossas vidas, todos os dias, nós possamos sentir a Tua presença, o Teu amor, e que isso nos ajude a sempre escolher o contentamento. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, não se esqueçam. Eu queria um tênis novo. Eu queria uma bicicleta nova. Eu queria um celular novo. Aprenda a ter contentamento em todas as situações, lembrando que Deus te ama muito e que a gente precisa aprender a usar bem aquilo que a gente tem. Olha o tema do mês: reutilize, reuse aquilo que você tem. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!